Mas, Cris, a segunda parte, né, trata de adultos e idosos, né? Além de abranger aquelas questões raciais, de gênero e pessoas com deficiência, né? Sabemos que são aí muitos assuntos, né? E queria que você pudesse dar uma palhinha, né, sobre as formas de violência tratadas nessa parte, já que são várias, né? Se você puder abordar algumas delas para que as pessoas entendam, né, a abrangência dessa obra, ela vai além, né, do que já foi escrito na área. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? E o momento que a gente está vivendo também, eu acho que é importante, todo mundo escreveu já com uma cabeça um pouco diferente, tanto é que esse livro fala do lado do abusador também, uma coisa meia controversa. Não esperada, né, Ricardo? Oi? Não é uma coisa muito esperada. As pessoas esperam que a gente olhe só pelo viés da vítima, mas a gente também precisa olhar pelo viés do abusador. A gente sabe que muitas pessoas que cometem a violência também passaram por situações de violência. E a gente não fala sobre isso para passar a mão por cima, mas para que a gente precisa se debruçar e olhar para todos os âmbitos, para todos os lugares. E essa segunda parte do livro, a gente se debruçou nos adultos, nos idosos, nas pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, porque essas pessoas também elas têm um risco aumentado de sofrer violência, muitas vezes porque elas estão em situações de vulnerabilidade, de fragilidade. A gente tinha carência de ter um lugar específico para olhar para o idoso, né? O idoso, ele precisa ter esse olhar, ele está no momento de vulnerabilidade, ele tem necessidades, ele tem demandas, e muitas vezes os idosos são negligenciados. A gente precisa olhar também para a questão da população LGBT, né? E olhar para as questões de minorias, que também muitas vezes são deixados de lado. A gente sabe que as pessoas que são os transgêneros, por exemplo, né, sofrem muitas vezes violência, uma violência velada dentro de casa, onde a família muitas vezes não, por falta de compreensão, por falta de entendimento, acaba tendo uma discriminação, um julgamento, uma invalidação para essa pessoa que está vivendo uma situação que precisa ser olhada, né? E essa falta de informação sobre todas as questões tem um impacto absurdo. Acho que a gente precisa entender mais sobre a questão de sexualidade, a gente precisa entender mais sobre os papéis da gente enquanto ser humano na sociedade. Acho que a gente tem que olhar mais para as questões discriminatórias, a gente precisa olhar mais para a questão racial e étnica, né? Que a gente vê tanta discriminação e as pessoas ainda se utilizando de discursos para justificar, né? Não tem mais como justificar, a gente precisa se informar. Então, esse livro vai ter capítulos, são 2 capítulos voltados para a questão racial e étnica. A gente vai ter capítulos voltados para observar as diversas formas de violência na população LGBT. A gente vai olhar para a questão de como é que a gente avalia uma pessoa que sofreu violência, e também como é que se trata, porque existem várias formas diferentes de avaliar e de tratar quem é idoso, quem tem deficiência, né? E a gente precisa, os profissionais precisam estar capacitados para isso, para saber olhar isso de um jeito mais profundo, mais inteiro, que essa avaliação, esse tratamento, ele possa ser feito de forma realmente efetiva. Então, a gente vai ter também, né? Eu não sei se tu pretendia perguntar isso para mim depois, mas já vou falar aqui um pouco, né, Ricardo, porque eu acho importante olhar a questão da violência patrimonial. A gente vai ter capítulo aqui voltado para as questões da violência obstétrica. Gente,
Ninguém falava sobre violência obstétrica antigamente. A gente precisa olhar para isso, é importantíssimo, é muito significativo. Trazendo esses conceitos para agora, a gente tem a possibilidade de fazer a mudança na sociedade acontecer. Então, a gente tem que escrever sobre isso, falar sobre isso, gritar sobre isso, para que as pessoas possam se debruçar um pouco mais. Violência patrimonial tem sido um tema tão falado e pouco escrito. A gente vê algumas publicações aí, agora nas redes sociais, mas de artigos, de coisas, não se vê muita coisa. Então, nós temos um capítulo sobre isso, para se debruçar sobre isso. A questão do aborto legal, é correto, não é? Como é que funciona isso? Nós temos um capítulo sobre isso. Então, eu estou muito orgulhosa do livro, porque a gente tentou assim trazer a maior completude possível, assim, por isso dividir o livro em partes, infância e adolescência, e adulto, idoso, pessoas com deficiência, e explanar sobre todas as formas de violência, porque a gente também tem questões cibernéticas muito importantes que também acontecem em situações de violência. Então, é uma obra muito completa. De fato, né? E mais do que a gente está aqui falando do livro e que ele é completo, você pode, vai aparecer um QR Code aí do lado, você pode agora entrar na página do livro, antes de comprar, tá ali para você comprar, mas não precisa comprar não, tá desconfiado, não compre. Clica aí o QR Code, entra na página e baixa o primeiro capítulo da obra, né? Baixa o conteúdo do livro até o primeiro capítulo para você validar o que a gente está aqui conversando, né, nessa entrevista com a Cris Bortoncello. Mas, Cris, agora é chegada a hora que eu derrubo você, entrevistada, ou os entrevistados, eu não respeito nenhum, eu sou daquele cara, vocês me conhecem, eu sou aquele cara que fala, eu não quero saber. E aí eu faço uma pergunta que não está na nossa cola, tem uma cola aqui, o pessoal que está nos assistindo, tem uma cola, tá certo? Fica escondido aqui embaixo para ninguém ver, mas tem a cola. E aí eu jogo a cola fora e faço uma pergunta que não está no nosso combinado. Nesse caso, Cris, já que o tema é violência, óbvio que você tem a tua clínica, você tem o teu público, mas vocês se falam, né? Vocês psicólogos, né, costumam se falar, e você falou com muitos deles para organizar esse livro. Se a gente fosse fazer um ranking, né, do quesito violência, em termos de demanda clínica, quais seriam os 3 principais temas de violência que batem nas portas das psicólogas e dos psicólogos do Brasil hoje? Você consegue, assim, 1, 2, 3, não precisa ser a ordem, o mais importante mesmo, mas quais são as 3 demandas que mais batem na clínica hoje para tratar do assunto? Olha, tem os que batem na porta para tratar do assunto, mas tem os que não batem na porta, eles nem estão enxergando o que é violência. A invalidação familiar é uma violência que nem os pais e nem as crianças se dão conta. Tem também a violência doméstica, que nem a pessoa que vai buscar terapia por outras questões, às vezes é um transtorno de ansiedade e está sofrendo violência doméstica. Mas a violência doméstica também é tema da busca. Pessoas que mulheres, geralmente, né, mais comum, mas acontecem também o inverso dos homens, que vêm buscar, né, por estar vivendo relações abusivas frequentes. A gente também tem a questão da violência sexual, de crianças pequenas que às vezes vêm buscar a psicoterapia por conta disso. E às vezes a gente está atendendo um caso de situações e a gente acaba descobrindo que a pessoa sofreu abuso, né? E que às vezes não contou para nenhum terapeuta uma vida toda. Então, acho que é isso. Se acontece no teu, com certeza deve acontecer nos outros, né? Eu acho que é nessa hora que o livro serve para qualquer um, ou seja, é de fato um compêndio sobre o assunto, né? Esqueci aqui, mas são 704 páginas. 704 páginas. Esse livro, ele é para todos os profissionais que trabalham na área de saúde mental. Pode ser uma pessoa que vai dar conselho. Porque o que acontece? Aqui está dizendo
qual é o melhor tratamento para quem sofre violência, em todos os âmbitos. Então, se eu vou aconselhar alguém, eu posso ser, sei lá, puxa, me fugiu a profissão, que trabalha muito com saúde mental e saúde pública, Jesus. Os conselhos tutelares, pessoal? Não é o pessoal do conselho, mas o conselho tutelar também. Seria bom que o conselheiro do conselho tutelar pudesse ler essa assistente social, me veio a palavra, Jesus. Os assistentes sociais, por exemplo, eles têm papel fundamental, né? De aconselhamento, eles vivenciam e participam de muitas situações de violência. Então, esse livro ele não é só para psicólogos e psiquiatras. Esse livro é também para o pessoal do direito e é também para o pessoal das outras áreas, porque aqui fala sobre quais são os tipos. Depois ele fala sobre como avaliar aquele tipo de população e depois ele fala como tratar. Então, ele vai passando na faixa etária de infância e adolescência e também de adulto. Então, pensando no tema idoso, ele vai olhar o que acontece com os idosos, pensando em inglês e etc. E ele vai dizer como é que se avalia um idoso, quais são as características que precisam ser observadas para avaliar e depois como é que se trata um idoso, que tipo de psicoterapia, como é que tem que funcionar o tratamento. E é nosso papel, que trabalhamos com saúde como um todo, entender o que funciona. Porque senão, Ricardo, olha só, eu tô com um machucado. E o padrão número 1 para cuidar esse machucado é lavar a ferida e passar uma pomada X. E eu não faço isso. Eu dou uma lavadinha ali com qualquer coisa e boto um band-aid. Essa ferida não vai cicatrizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem tratamentos que funcionam, que vão ajudar e vão fazer a diferença na vida das pessoas. Os profissionais têm responsabilidade de saber o que é padrão ouro, o que funciona, o que realmente vai ajudar, entende? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!